espetáculo conta a história do Noel Rosa, na verdade é um recorte da história do Noel Rosa. A gente parte de um texto que é o Noel, poeta da vida e seus amores, escrito pelo Plínio, que narra a história do Noel com as várias amantes que ele teve ao longo da vida. E aí, com o Marco Antônio Rodrigues e o Samir Yazbek, que fizeram a dramaturgia, a gente faz um recorte e coloca momentos da ditadura, costura esse texto com momentos da ditadura, porque o Plínio é essa figura que viveu a ditadura, que foi censurada. 1977, época do pico da ditadura militar. Noel Rosa! Aracide Almeida, minha estrela! Estrela tá no céu, cachorro! Araci, né, ela foi uma grande amiga do Noel, né? Ela foi a grande intérprete das músicas do Noel. Onde é que você nasceu mesmo? Ah, no estado! Você não faz porra nenhuma! Cadê o meu filho? Eu vou até... Olha lá! Eu fui educada na roda de bar e fui diplomada na escola de samba. Sou independente conforme se vê. É só fazer uma pressãozinha que ele faz. A personalidade dela era muito forte, ela não tinha papas na língua, ela enfrentava ele. Então eu acho que foi importante a presença dela na história, pelo fato de ser uma mulher cantando samba, uma mulher naquele contexto tão masculino, e ela vinha com toda a força, assim, na voz e na interpretação nas músicas do Noel. Repete! Nasci no estádio, o samba é a moda e o som é a samba. E não acredito que haja um bamba que possam fazer eu gostar de você. Eu sou diretora da escola do estádio de O coração do Noel parou aos 26 anos de idade. Vamos agora ouvir algumas palavras do grande adversário de Noel Rosa, Wilson Batista. Ele foi tudo que se podia esperar de um autor popular. Em letra e música, contemplou a todos os tipos. No final da vida, quando o Noel se vai, é quase como se ele entendesse o Noel também como um parceiro, como se eles estivessem na mesma trincheira da música popular. Noel Rosa, poeta. O musical é para todos os públicos, porque é isso, atravessa uma época, atravessa gerações, as músicas chegaram até hoje, então as pessoas que lembram das músicas têm uma nostalgia de querer acompanhar essa história que muitas vezes as pessoas, apesar de conhecerem as músicas, não sabem. É para quem não conhece também, é para quem gosta de teatro, para quem gosta de samba, para quem gosta de Brasil, de diversão, de alegria, de carnaval. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela quando eu morrer. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Cissa, me formei aqui no SESI, me formei no técnico e na graduação. Foi muito importante assim, para mim, e tive a oportunidade de conhecer algumas das pessoas que estão aqui do meu lado, assim, na minha formação. O que mais que eu ia falar? Sim. A idade, tenho 28 anos, entrei aqui no SESI com 21, e aí fiz essa formação inteira, assim. Foi maravilhoso, assim, eu lembro quando eu terminei o técnico que a Nani me encheu o saco. Eu quase não faço isso. Mas valeu muito a pena, foi muito importante, e até por conta dessa continuação eu conheci mais professores, conheci o Marco na minha formação também, que foi muito importante. E foi quando eu conheci tanto o Dom quanto o Bruno.
Gente, boa noite, eu sou o Dom. Eu fiz o CELI em 2019, terminei a graduação em 2022, fiz um curso técnico antes, 2 na verdade, metade no Lua de São Paulo e metade na oficina de atores em Newton Travesso. E aí vim pra cá, cursei bacharelado em 2022, tenho 24 anos e a minha passagem pelo CELI é uma mudança radical na minha formação e na minha carreira como artista, porque eu pude conhecer, além de todas as pessoas, todos os professores que me deram aula, que eu levo como mestres para mim. E eu tenho muito orgulho de fazer parte daqui de ter passado. Eu sou a Bruna Alves, professora Saracino, no Noel Musical. Sou do interior, vim pra cá para me formar no Célia, me formei passista, conheci o Dom, passei pela sala do Dom, passei pela sala da Cis, então essa grande mistura aí. Bom, eu tenho 23 anos, sou palhaça, mímica, trabalho em algumas companhias e é isso, um pouquinho de mim. Eu sou a Tássia, boa noite. Também sou ex-aluna aqui do Célia, me formei no curso técnico em 2011, acho. Entrei aqui com 19 anos e foi também um divisor de águas total na minha vida. Assim, antes de entrar aqui eu flertava com as artes, já dançava, já cantava e tinha interesse por conhecer o teatro, mas nunca tinha feito teatro, assim, não fui aquela que fez teatro na escola nem nada. E entrei aqui meio, vou lá ver o que é que tá me chamando. E entrei aqui e mudou minha vida, assim, os caminhos se fizeram completamente. Então, depois que eu saí daqui, eu trilhei aí uma trajetória profissional, unindo também essas outras áreas de interesse, o canto e a dança e o teatro, e acabei estudando e me especializando bastante nessas áreas todas, e acabei indo bastante para o universo do teatro musical e também audiovisual, enfim, são muitos anos já aí de caminhada, então já deu para explorar alguns campos aí. E é isso, e aí em 2019 eu voltei aqui para o Célia para trabalhar, a convite da Lígia e sou assistente de coordenação, alguns já devem me conhecer nesse lugar. E acho que é isso, a gente vai conversando depois mais aos poucos, mas acho que é isso. Bom, eu sou o Caio, também sou ex-aluno, sou professor, ator, também dirijo um grupo que chama Grupo Pano, o qual o Cícero também faz parte, que também está repleto de ex-alunos do Célia também. Eu entrei no Célia em 2013, com 17 anos, na turma do Misiário, inclusive. E eu tive 2 semestres com o Misiário no técnico, inclusive, o primeiro e a formatura. Aí eu fiz o técnico, fiz intercâmbio pelo Célia também. Fiz uma formação do Teatro de Arte de Moscou em Boston, com o Célia. Fiz depois a faculdade e me formei na faculdade em 2017. 2017 me formei na faculdade. Depois que eu terminei a faculdade de Direito também, não no Célia, né? Mas enfim, aí a gente enfim, teve um chamado para esse projeto, teve a direção do Marco. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Marco, de estudar com o Marco aqui, mas eu já tinha trabalhado com ele no Erendira, que foi um outro projeto, e aí surgiu esse convite do Estúdio da Cena, e aí a gente, enfim, todos nos interessamos pelo convite e viemos atrás, e deu certo, tem dado certo até hoje. Muito bem. A gente podia falar um pouquinho do processo, então, do projeto. Acho que é isso, né? Rolou o convite e eles abriram audições, né? Algumas pessoas foram convidadas para, ex-alunos, professores, convidados para virem audicionar para o Marco França e para o Marco Antônio Rodrigues, já dentro do projeto. Então, alguns levaram músicas do Noel para cantar, alguns leram o texto do Plínio na audição. Como eles já estavam de olho em certas pessoas para certos personagens,
Eu acho que o teste foi bem assim, eles foram pedindo para ver o que eles queriam ver de cada um. E aí, sei lá, vocês querem falar das experiências de vocês no teste, assim, posso falar da minha. Eu já tava, como surgiu pra mim, né, eu tava trabalhando aqui e a princípio eu não ia fazer, imagina, eu tava trabalhando, eu tava em outra posição, eu tava ajudando a chamar eles, aliás, tava fazendo planilha. Gente, teste de meio-dia, você pode vir? Mas era isso, eu já tinha uma trajetória assim no teatro musical e tinha dado uma pausa, né, pandemia, e tava super desconectada assim desse universo, do palco em si. E aí eu falei, gente, acho que eu nem sei mais fazer isso, acho que agora o meu lugar é aqui mesmo, traz uma produção e tal. Tava super desenchavida e desconectada um pouco assim do palco. E aí o pessoal começou a falar, não, vai lá, vai fazer, eu fiquei super na dúvida. Eu falei, vou lá. Cheguei pro Marco, pros Marcos, falei, gente, não sei o que estou fazendo aqui, nem sei se eu sei mais fazer isso, mas trouxe uma música pra cantar. E foi muito legal, assim, de fato. Foi do Noel, não? Foi Meu Último Desejo, que é a música que a Cissa canta na peça. E foi muito legal o jeito que o Marco me dirigiu, assim, no teste, porque eu cheguei super, preparei um troço, e aí a direção dele, tá, agora canta de novo fazendo tal coisa. E, aí abriu, né, assim, enfim, nada como uma boa direção, né, assim, teatro, te propõe uma coisa para onde você pode pular, né. Então, logo no teste, eu já senti que a direção me movia, me motivava, assim. E foi muito legal. Saí super feliz, emocionada, só de ter feito o teste lá, foi ótimo, que delícia. Ainda sei fazer isso, sabe? Foi super legal e aí no fim rolou. E o projeto inteiro. Sou muito feliz de fazer parte, assim, com esses maravilhosos. Agora quem quer falar? Não, foi um processo meio parecido, assim. A gente recebeu esse e-mail e aí eu dei uma super sorte. Porque eu tinha preparado uma música do Noel, olha isso, por isso que é bom, a gente sempre fazer testes, sempre fazer coisas. Eu tinha preparado, por acaso, uma música do Noel cantando para uma outra audição de um outro musical que não tinha nada a ver. E aí quando saiu a audição, eu falei, já sei, não tem nenhuma questão, já tá lá, já tá pronto, já fiz. E aí vim aqui, acho que foi a melhor audição que eu fiz na minha vida, porque eles eram muito respeitosos, assim, então você chega, eles estavam lá conversando, normalmente uma audição é uma coisa que você chega, tem uma mesa esperando, e lá foi uma delícia, assim, você normalmente fica nervoso, não tem como, assim, e foi às 9 da manhã, e cantar às 9 da manhã é horrível, e aí eu estava, nossa, meu Deus, eu acordei às 5 da manhã para cantar às 9, estava trêmula, assim, cheguei e eles falaram, não, calma, vamos conversar. Sentaram, conversaram, falando do projeto. Aí eles falaram, agora você quer cantar? Pegaram, o Marco sentou no piano, tocou música. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa, né? Porque normalmente é sempre um processo um pouco traumatizante fazer audições. E esse foi muito legal, já deu um pouco do clima do processo que ia vir, assim. Um projeto de 45 anos da escola, né? E aí no final deu certo, eu cantei o Feitiço da Vida, que é uma música que não tem na peça, mas é lindo. E foi demais, aí fiquei me esperando um tempo, mas no final deu certo. Eu acho que tem uma coisa sobre a audição, que eu tô vendo isso agora porque eu tô audicionando para um outro musical, e antes de fazer o Noel eu não me achava um ator de musical, eu não achava que fosse capaz de fazer um musical, porque eu não tenho uma aproximação técnica com dança, nem com canto. E é impressionante a quantidade de nãos que eu me coloco antes de fazer uma audição para um musical, falando, não, mas eu tenho dança, não canto. E aí eu entrei numa vibe agora de falar, não, deixa eles me dizerem não, assim, deixa eles falarem, não queremos você. Mas eu vou lá botar a cara, porque se eu passar, enganei todo mundo, vou lá fazer, tá ligado? No Noel eu me senti um pouco assim, fazendo audição. Eu me sentia especialmente conectado com o projeto porque eu estava me formando no sério, eu tinha feito turma com o Marco no semestre passado. E aí eu fui fazer a audição, eu cantei 2 músicas, porque o Fábio falou que ele leu o texto, não li nada do texto, porque também ele estava lendo o texto, só cantei. Ok. Aí eu toquei no violão, assim que eu acabei de tocar, eu falei, gente, desculpa, eu não tenho formação de conservatório, eu não toco violão
pra caramba, assim. Aí o Marco França falou, não, relaxa, assim, eu também toco piano de formação, eu aprendi a tocar porque eu fui tocando. Então tem tanta coisa que a gente se coloca pra fazer as coisas, pra se colocar, pra estar lá disposto, aberto pra fazer, que às vezes não precisa. Foi assim que foi a audição pra mim, eu senti que não precisava ter chegado tão cheio de barreira pra fazer a audição, porque o final foi super tranquilo. E quando passou foi uma alegria. Pra mim, eu não sabia, tipo, quem era Noel Rosa, de verdade. Eu não sabia uma música, eu não sabia nada. Então, na hora que chegou, eu não tinha nada. Eu não sabia quem era o cara, não sabia a história do cara, não sabia nenhuma música. Eu não sabia cantar, eu falei... Aí eu falei, cara, eu vou com o que eu tenho, que é com a minha pesquisa. Eu falei, eu vou entregar nessa audição o que já é meu, né? Se eles se interessaram por mim, é por algum motivo. Eu fui, me preparei, peguei uma música, dei uma pesquisada e já fui sabendo mais ou menos que não era o Papai Noel. E aí, cheguei na audição e foi muito esse clima, acho que para todo mundo. Acho que todo mundo se sentiu muito à vontade na hora de fazer uma audição. Foi maravilhoso, porque a gente fica realmente pensando em uma audição de musical. Mas não era uma audição muito gostosa de se fazer, né? E eu lembro que eu estava fazendo outro processo. E eu já estava quase estreando uma peça. Eu falei, putz, se eu passar, eu vou ter que abrir mão de uma, de outra, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu passei. E aí os dias de ensaio eram mesmo. E eu falei, o que eu faço? Foi uma grande crise. E aí acabei que deu conta de tudo, eu consegui fazer as duas peças ao mesmo tempo. Então foi muito desafiador para mim. E foi muito importante, assim, eu sempre quis fazer musical, sempre quis trabalhar com o Marcão. E estar aqui nesse ambiente, assim, a gente, ex-alunos, né, a gente estar aqui é muito importante pra gente, porque a gente já esteve aí, sabe? Hoje a gente está aqui falando do que foi tudo isso pra gente, né? Essa trajetória de ter passado pela faculdade, de ter, né, eu tive aula, a gente se formou com o Marco França, e aí foi uma grande virada de chave eu estar em cena com o Marco França, que pra mim eu ficava assim, gente, eu tinha medo, assim, sabe, de falar com ele, tipo, agora eu tô trabalhando com ele, sabe? Vira uma chave, né, a gente é profissional, se a gente tá aqui, a gente tá em busca disso. Então pra mim foi uma transformação muito grande, assim. E, bom, é isso aí, hoje a gente está fazendo e cada vez mais a gente está brincando desse espetáculo, né? Se apropriando. Putz, eu não gosto de musical, mano. Mas eu acho importante falar isso, porque eu tenho muito preconceito em relação ao musical. Conceitos e preconceitos, eu acho. Mas eu acho que foi interessante porque quem estava conduzindo esse projeto eram pessoas que eram sobretudo pessoas de teatro e em determinado momento aí na tradição do Brasil rolou uma cisão entre o teatro e o teatro musical que parece que deixou em alguns momentos, e agora eu sinto que ele está voltando a encostar ter pontos de contato entre as pessoas que produziam o teatro de pesquisa, e tem uma coisa que começou a ter uma separação entre a dita arte séria e o teatro de entretenimento, e eu sempre tive muito esse preconceito e algumas coisas que eu acho que realmente são difíceis assim, desse modo de produção. Mas como tinham essas pessoas que eram pessoas que eu admirava muito, assim, tanto conceitualmente, tanto politicamente, eu tinha trabalhado com o Marco França no Erendira, e uma coisa que é muito legal é ver o Dago fazendo musical, assim, é uma coisa que eu gosto muito, porque ele tem uma coisa que é muito cara de pau, e eu gosto muito porque ele vem de um teatro de pesquisa, de um teatro técnico sobre certo aspecto, assim, que é a palhaçaria, a máscara, etc. Mas que tá lá quando você faz o musical, dá pra ver que tá lá. E independe do texto, etc. Eu sempre tive, como eu gosto muito de texto, o musical sempre me incomodou profundamente, assim, porque eu sempre vi muitos textos ruins no teatro musical, assim. Mas tem uma coisa muito interessante do Noel, que além de ter essas pessoas que são produtores de um teatro de pesquisa, tentando fazer um projeto musical, o que é de
partir de uma contradição ou uma incoerência, dado os modos de produção de teatro hoje em dia, tinha uma tentativa de enunciar no projeto musical uma espécie de identidade nacional contraditória e paradoxal, assim. E era muito interessante, assim, porque era o narrador, era o Plínio Marcos, que é uma pessoa com quem o Marco conviveu amplamente, né? Vocês conviveram amplamente, e que ele também estava tentando enunciar, um texto dele, ele tentou enunciar ali o Noel. Em determinado momento da história do Brasil, o teatro de revista foi um teatro musical popular brasileiro muito fundamental, assim, onde esses caras navegavam também o tipo de música que eles faziam. E o teatro musicado sempre me interessou. Parece uma cisão meio idiota, assim, e talvez seja, no fundo, mas eu sempre achei que era muito diferente uma coisa da outra. O teatro de cabaré, o teatro onde você tem o texto e o texto é acompanhado por uma música, ou o texto que é todo cantado. Isso sempre para mim fez alguma distinção, ou pelo menos os textos que eram todos cantados eram muito esquisitos quando eu assistia, assim. Mas foi muito bom, porque eu achei um processo muito interessante. Acima de tudo, eu gosto de fazer teatro, né? Então, tipo, era uma possibilidade de se engajar num projeto, independente dos meus quereres e saberes e conceitos e preconceitos. Foi uma oportunidade de se engajar numa tentativa, numa proposta de construir um diálogo cênico e musical. E tem uma coisa que me interessa muito, que é essa coisa da música ao vivo, assim. Tipo, de construir a música tocando junto, assim. Isso tem algum tipo de coisa que a gente não está no lugar do não dito, que é essa ação de você ser um misto de um artista, nem um músico, nem um ator, e você está ali jogando o tempo inteiro com uma série de variáveis. E aquilo que a gente lida o tempo inteiro no teatro, que é escuta, ação, resposta, sinestesia, tudo isso você faz a partir dos seus instrumentos também. Então, no Brasil, que é um lugar que tem uma tradição dos brincantes, por exemplo, que é fundamental, assim, os atores, músicos sempre foram uma coisa que eu admirei muito, assim, porque é uma técnica muito difícil, ao mesmo tempo que é uma brincadeira muito difícil, mas é muito divertido, assim. Então a gente tinha um elenco, assim, muito talentoso, que, tipo, cada um tinha um recurso, tipo, Tássia dança, Bruna dança, faz palhaço, Dom toca, canta, Cissa canta pra caramba. Então, tipo, cada um tinha um recurso, assim. Você já tocava pandeiro? Já. Eu sou tocador, não sou músico. Mas eu já tocava cavaco, pandeiro e tantã. Mas eu tive uma formação musical meio esparsa, assim, fui catando coisas aos poucos, assim. Fui catando um pouco de sanfona, flauta, percussão, cordas e tal, e fui catando as coisas aos poucos. Mas tudo isso para dizer o quê? Que era um projeto muito interessante, era uma proposta, um diálogo cênico-musical que era muito interessante de brincar com essa tradição brasileira dos brincantes, do teatro de revista, e tentar dialogar com um teatro musical que era antigo, mas que poderia voltar a ser contemporâneo. E ter uma nova proposta, assim, de encenação, eu acho. Né? Sim. Legal. Sim. Mas foi uma resposta que a gente recebeu muito de público, né? Porque principalmente porque a maioria das apresentações a gente fez aqui. E aqui é muito próximo, né? Então a plateia ficava aqui e nas laterais, principalmente na primeira temporada. Então era uma coisa que a gente fazia muito perto, a gente estava muito perto, a gente brincava, a gente cantava na cara, assim. Então foi uma resposta também muito legal do público, né? De uma experiência de um teatro musical onde o contato era muito próximo, né? Onde existia a brincadeira dentro da própria dramaturgia e da proposta cênica, existe a possibilidade de brincadeira dos atores que estão aqui com a plateia, assim. Então eu acho que isso acaba trocando muito mais, assim, entendeu? Essa troca muito grande de plateia e dos atores, assim, e acho que por isso que a peça é muito viva, né? Ela é muito dinâmica e muito viva, porque a gente brinca de fazer.
E a gente teve vários tipos de plateias nesse espaço e em outros que a gente foi. A gente teve plateia de senhoras e senhores que conheciam toda a história do Noel e cantavam as músicas juntos. Tantos alunos do Célia que vinham assistir, aí assistia, conhecia. A gente teve crianças, adolescentes, então era uma troca muito diferente, assim. E a gente entendia que algumas coisas, algumas pessoas não entendiam e ficavam só com a música, era o que elas conseguiam captar. Outras pessoas conseguiam captar a história e, enfim, até agregavam. Teve uma sessão que a gente faz uma entrevista na peça, né? E aí, como é muito perto e a gente tem esse contato muito próximo. Aqui, e aí a gente não esperava, mas a pessoa abriu e falou, eu gostaria de fazer uma pergunta também pro Noel. E aí a gente... E aí a gente teve que jogar, né? O que ela tinha perguntado, você lembra? Ela perguntou, a gente tem a cena do Roda Viva entrevista no final, e aí a senhora que estava sentada onde você está sentado resolveu fazer uma pergunta, perguntou o que o Noel acharia de como as músicas dele atravessaram o tempo, chegaram até o dia de hoje, esse Brasil aí. Aí eu falei, isso tem tudo a ver com a próxima pergunta, e aí eu joguei pro Fábio, que tinha uma outra pergunta para fazer. E não respondi. Deveria ter respondido, talvez. Mas fazia sentido. Fazia sentido, né? Mas é para ilustrar como o público se sente próximo, principalmente nesse espaço, quando a gente está fazendo a peça. Não tem como, a gente está tocando, correndo, levando mesa, batendo tambor, fazendo coro, suando, as pessoas estão vendo, o Barroso senta na plateia, tipo, a gente atravessa os limites aqui dentro desse espaço. E isso traz as pessoas para próximo da gente, assim. E é muito gratificante poder fazer isso de dentro do palco. A gente sentiu muita diferença de fazer no Paulo Herói, por exemplo, que é um teatro de palco italiano, o público está mais afastado, a gente teve que espalhar mais o cenário, criar a dinâmica lá, que é meio da lida, né? Você não sabe como é o espaço que você vai levar a sua peça, às vezes você só tem um dia para ver como é que é a luz, para ver como é que é o cenário, para ensaiar as marcas, às vezes não dá tempo. Acontece muito isso, né, gente? Tem que ser cara de pau. E uma coisa que eu acho que, talvez voltando um pouco aqui para o tema da palestra, né? O quão legal também é a gente apresentar e reapresentar essa figura que é tão importante na história da cultura do nosso país, da música brasileira, do samba, e que nas gerações mais novas não conhecem, né? Muitas pessoas não... Talvez tenham ouvido as mais famosas, mas não tem ideia da história, dessa pessoa, do legado que ele tem, uma figura super importante, que influenciou gerações dos artistas que talvez a gente admire hoje, tipo Chico Buarque já falou que foi muito influenciado pelo Noel Rosa. Tem uma discografia, não, mas tem uma quantidade de músicas que ele fez, tendo morrido tão cedo, né? Ele morreu com 26 anos. É impressionante, assim, é um trabalho riquíssimo de poesia, de música, de contação de história, de crítica social, de observação da sociedade em que ele estava inserido, ali o contexto Rio de Janeiro, anos 20 e 30. Enfim, e é muito legal. E essa apresentação / reapresentação tem tudo a ver com a plateia, né? Então é isso, quando tem os senhorzinhos que ouviram Noel, chega de um jeito, eles já conhecem, aí cantam as músicas, relembram, a gente apresenta essa figura para as novas gerações. Eu tenho amigas assim da minha idade que vieram assistir e que depois, gente, eu tô ouvindo Noel Rosa, é maravilhoso, nunca tinha ouvido. Então é riquíssimo e importantíssimo, eu acho, a gente trazer essa figura para o teatro e para a sociedade, assim, né, para que a gente possa entrar em contato de novo com isso e saber da nossa história. Acho importante, lindo e bonito pra caramba. A gente passa, a gente conta, né? É um texto também que a gente modificou, a gente trouxe muito na encenação também, muitas coisas, pela direção do Marcos. Eu sinto que a gente colocou desde do lado das coisas boas que o Noel fez, tanto as coisas ruins que ele fez. A gente humanizou muito a figura dele, assim. Porque ele escreveu muita coisa ruim também, ele escreveu muita merda, como fala a minha personagem, e puxando, né, isso, assim.
E que aos poucos eu fui entendendo a responsabilidade que a Aracy tem nessa peça. Que é uma mulher falando que ele escreve muito samba ruim também. Tem uma parte que a gente canta ali, que tem um contexto na peça, né, que é a ditadura, que a gente fala, mulher indigesta merece um tijolo na testa. E aí a gente, né, então, mas isso é colocado pela direção no momento que se vivia ali também, né. Então, é importante lembrar, né, de como foi essa trajetória, né, da gente... Esse lance de complexificar e da busca da identidade do Brasil, de alguma maneira, a gente levantou essa peça no segundo semestre de 2022, ou seja, pré-eleição. Então a gente teve 1 mês e 20 dias aí de ensaio, sei lá, 5 vezes por semana. Foi corridaço para levantar o espetáculo, tem 1h40. A gente teve pouco tempo de ensaio, foi muito trabalho. E a gente estava tentando investigar o complexo dessa figura do Noel. Como ele pode ter sido uma figura que contribui tanto para a música popular e ser um homem do seu tempo, escrevendo essas coisas. E tinha uma capacidade de observação absurda, de relatar, e era um poeta-cronista, um cronista-poeta. E eu reparo muito hoje em dia, percebo o efeito desse espetáculo 1 ano e meio depois da sua estreia, num tempo completamente diferente, pós-eleição, num outro tipo de Brasil, que a gente estava atrás de um resgate, de uma identidade, de uma união naquela época, que estava todo mundo engasgado por uma resposta, por uma mudança. Então, passado todo esse tempo, que tem sutilezas, que é só da estrada da mesma peça ao longo dos anos que você vai pegando, que entender como essas coisas vão mudando, como isso vai se assentando para o elenco e para quem chega, como os públicos diferentes assistem, que os idosos que assistiam naquela temporada primeira são diferentes dos que vêm ver depois agora, e os espaços e tal. Então, a gente vai buscando alguma coisa ainda assim, nunca se fecha o trabalho. Eu acho que tem uma coisa interessante assim do Noel que serve para todo mundo, assim que é um exemplo, estão vendo um exemplo para refletir sobre algo que estoque, que diga a respeito. Mas assim, eu acho que diz respeito à escolha de um projeto. Tipo, por que eu quero fazer esse projeto? Por que eu quero fazer o Noel Rosa? E nesse sentido da atmosfera política da época, é muito interessante que a gente escolha uma figura incoerente. Talvez o melhor a ser feito, a primeira coisa que a gente pudesse fazer de saída seria escolher uma figura coerente, porque a incoerência parecia ser a ordem vigente. Mas o que acontece é que a figura incoerente, ela coabita as esferas que são a humanidade, porque a humanidade não é coerente, ela não será coerente, por mais que a gente tente, né? Mas a contradição no teatro é muito interessante, assim, a construção de contradições, né? E até aquele filme que saiu há pouco tempo, o Maestro, que está concorrendo agora ao Oscar, que estava falando da frase do Bernstein, né? Que a arte não tem a função de dar respostas, mas de criar perguntas, né? E o próprio Brecht falava disso, das boas perguntas. Eu acho que o Noel é muito interessante nesse sentido, porque o Marco também fez uma coisa muito interessante, que é colocar o Dom fazendo o Noel. E é uma coisa absolutamente, eu acho, desse ponto de vista, a gente vai pegar um sambista num determinado momento histórico, que era um sambista branco, um sambista que não era assim uma pessoa das melhores. Antirracista, ele não é nem nisso, com certeza também não, mas digo, tô dizendo no sentido, ele não era puritano, né? Ele não era uma pessoa sem falhas, ele era um sujeito com inúmeras falhas, um sujeito absolutamente machista, com letras por vezes misóginas, que nem a Bruna falou, só que ele é muito contraditório, assim. E eu acho que naquele momento histórico, que parece que faz um século, né? Mas que não faz, e a Polícia Federal vem aí para provocar. Mas aquele momento histórico que parece que vem um século atrás, tem uma coisa que parece que o grande problema daquele momento histórico seria uma determinada lógica
binarizante, assim, onde a gente tentava a todo momento transformar a política eles tentavam muito, a gente por vezes caiu na armadilha também de ser moral fazendo política, assim. E eu acho que entrou numa seara muito boa o Noel nesse sentido, porque era uma figura absolutamente contraditória, paradoxal. Aí era um sambista que era branco, e por que a gente não estava falando do Candeia, estamos falando do Noel, mas aí é o Dom que está fazendo o Noel. E aí isso eu achei muito interessante também como escolha, assim, achei muito... levantou boas perguntas, eu acho, entendeu? Mais do que as inúmeras respostas, era uma peça cheia de perguntas, cheia de dúvidas, porque também não é uma palestra, né? Era uma peça, né? Mas além dentro disso também a figura do próprio Plínio, né? Então, o dramaturgo também é uma figura complexa, né? Com textos muito complexos. Então acho que foi meio esse amontoado de coisas que deu essa bagunça, que é bagunça no melhor sentido possível, assim, que é o Noel. E é uma coisa que a gente sempre discute isso, até hoje a gente sempre discute a própria figura dele, porque ele é muito complexo, então quando as coisas fazem a gente falando isso, mas também porque não cabe a gente julgar também ele, cabe a gente trazer e fazer todas as perguntas e as possíveis críticas, mas aí também é levar para a plateia, né, dessa questão e inevitavelmente, né, é uma figura importante para uma construção cultural identitária brasileira, assim. Então, é bem isso, assim, que a gente levanta na peça, assim. Continuamos sempre, né, porque a gente, graças a Deus, tem essa oportunidade maravilhosa de estar há mais de um ano fazendo essa peça. São 3 temporadas dessa peça, que é muito difícil hoje em dia a gente conseguir fazer uma peça com 3 temporadas em qualquer sentido, assim, em qualquer tamanho, assim. Então é um privilégio muito grande continuar e é importantíssimo porque o processo não acaba quando estreia, né? Você inicia um outro processo junto com a peça. E acho que a peça também foi amadurecendo e a gente foi amadurecendo no próprio entendimento sobre as figuras que a gente estava trazendo ali, fomos mudando algumas coisas, entendendo de acordo com o tempo histórico e de acordo com a plateia também, né? Porque a gente vai sentindo, essa brincadeira aqui não, essa brincadeira aqui não dá, vamos entendendo assim. E é justamente a oportunidade de estar com uma coisa viva que vai se mudando com o tempo, que vai só crescendo, né? Foda. A gente podia falar um pouquinho de caminhos de carreira, talvez? Ou abrir para perguntas? Ou abrir para perguntas? Não, a gente levou 34 minutos só para a gente pensar. Tá. Levou 34 minutos, acho que a gente poderia... O que vocês acham? Já abre a pergunta? Ou a gente... Primeiro vai aparecer as perguntas, certo? Então agora puxando os fios a partir do que a gente foi falando. Vamos lá, quem quer perguntar? Um de cada vez. Eu falo uma coisa. Eu sou a Lua, professora da Célia. Fiquei pensando que você falou do teatro musical. Nossa, porque eu lembro uma conversa que eu tive com o Marco, que estava muito bravo com essa história de teatro musical, porque eu venho no teatro de grupo, né? Um teatro rock, da turma que chama, tudo é musical. O DJ, todas as peças da gente, o DJ a gente fala que toca, embora não saiba da música musical, o DJ toca, põe disco, né? Não bota ele toca. Com essa ideia do hip hop, que é muito autodidata nesse sentido, do que é dança, do que é música, do que é nota musical, acho que é bem mangue beat nesse sentido. Cadê as notas que estão aqui? Eu não preciso dela, basta deixar só bem os ouvidos. Eu acho que o teatro tem muito esse fazimento, esse jeito de pensar as ações, mas fiquei pensando nesse pleitear o teatro musical. Você contou muito melhor que eu, não sei essa história que você contou, você é muito bom professor,
Você é uma excelente pessoa, você explicou um cronograma ali que eu mesmo não sei dessa história toda. Que ordem acontece tudo. Mas tenho a sensação, posso estar errado, me corrijam, essa quantidade musical muito, né, americana, a gente vai entendendo que é uma coisa pronta, que a gente conta, que ela reproduz, mas o marketing pleiteia muito isso, e eu vejo muitos grupos de teatro pleiteando isso, que a gente faz um teatro que pode ser musical, não pode ser musical. Se o teatro musical é algo que é dançado, cantado, falado, a Cláudia chama de canto falalado. A gente canta falalando. Seja como for, arrepiando, rapeando. O cara que vai na música, pode entrar em muitas questões sobre o sentido de tudo isso, né? Afinal, é importante, o que tem que acontecer? Pode ser uma boa música, estou fazendo perguntas também. Mas estou falando de teatro musical, que é uma coisa que todos os componentes de teatro que eu conheço quase, são praticamente quase todas mesmo. Tem música que só faz, e não é música play não, é música ao vivo, cantada, resolvida e composta muitas vezes. Então a gente tem que pensar mesmo nesse sentido. O teatro brasileiro é muito musical, com músicas compostas para a cena, inclusive. O Nuca Bartolomeu, minha conferência com o Teatro do Rock, e tem 3 prêmios de música. Não tem de teatro, tem dramaturgia de música. E não tem praticamente nada com música. Quer dizer, DJ. Quer dizer, MCs, como nós atores. Falando isso da música. Então, onde é reconhecido isso como música também? Me fez pensar, não tem não, mas eu acho que a questão que eu tenho é exatamente esse imbróglio aí. Porque eu acho que não sei se tem essa tradição meio século XIX, Star System, vaudeville norte-americano que vai transitando para uma Broadway e vai transitando para uma American Way of Life, assim, né? Caio é muito nerd, gente. Não, mas é que ele tem essa coisa, é uma propaganda, né? Ele se consolida como propaganda e como sistema de dominação, né? Só que a questão é, quando isso vem, ele pode ser ou ele pode não ser. E eu acho que essa é a questão. Como que ele pode não ser só um sistema de dominação, entendeu? E aí eu acho que depende do texto. E pode ser pela reprodução, que é eu pegar uma coisa já montada e ter que reproduzir exatamente aquilo, inclusive como o McDonald's faz, reproduzindo o sistema que tem. Então, mas é total você está pegando a Coca-Cola da prateleira, assim, né? É a mesma coisa. Mas essa é o que eu digo da indústria cultural. Isso é uma coisa que me incomoda. Porém, eu acho que tem esse lugar que é os fazedores de teatro. Assim, estou fazendo um recorte que é o recorte que eu vivo, que é o recorte de São Paulo, teatro de grupo, né? Mas eles têm esse lugar da construção musical, e eu vejo, por exemplo, a Tássia recentemente fez um musical, que é um musical brasileiro, ele é um musical que não está nessa dramaturgia, entendeu? É um musical brasileiro, tem uma dramaturgia brasileira, proposta por um brasileiro. É lógico que a gente está sempre sob influência de uma estrutura maior da indústria cultural, mas eu acho que o Noel tem o mérito de ser tão escrachado e interromper tantas vezes a narrativa para falar assim: olha, tá vendo isso aqui? Você tá vendo? O Noel, ele não é tão legal, ele não é o Noel com que roupa eu vou, entendeu? Você tá vendo isso? Porque daí a gente aproxima uma puta potência que quem enxergou foi o Brecht, porque ele pega do cabaré, ele pega do teatro musicado, né, as coisas. Então, se o Brecht reconheceu que ali tinha uma potência, e se ele faz uma ópera dos Três Vinténs, entendeu? Tipo, por que a gente vai renunciar essa área ao invés de pleiteá-la, né? É um mapa também, porque a discussão em pleiteio. Aquele nome que se mudou, quando ele fala Lua, a gente faz teatro musical. Não, eu nem quero esse título. Eu não é esse título, eu adoro discutir título. Discutir título é discutir poética, é discutir território, e é discutir o como, não o que. Então isso é legal. O título é um pouco dane-se. Mas é legal ver porque eu acho que é o diretor de teatro, como você falou, como muitos diretores musicais são de teatro. Só que eu não participei da questão. Só dando um pequeno adendo, assim, eu acho, nessa história. Não, porque eu acho que é isso, a gente tem o nosso teatro musical, que tem a nossa cara, que tem as nossas referências. A gente faz um teatro musical, como lá nos Estados Unidos eles fazem um teatro musical com as referências deles. Eu acho que
parece que se tomou como teatro musical só o teatro que é feito lá nos Estados Unidos, na Broadway. E não é o caso, como na Alemanha, enfim, né? Cada um tem o seu teatro musical. Só que eu acho que o título teatro musical ficou muito impregnado com o jeito que é feito nos Estados Unidos, na Broadway. Talvez porque realmente tenha muita expressão no mercado, né? Eles fazem muito e é grandioso, então, enfim, as pessoas consomem muito, é muito forte na cultura deles. E nós, como consumidores fortíssimos, né, dessas culturas americana, a gente acaba sendo influenciado por isso, mas eu acho que a gente super tem um teatro musical e acho que a gente não precisa ter medo dessa palavra e de teatro musical, porque a gente tem um teatro musical e que é impregnado da nossa música, do nosso fazer, é isso, não vai ser igual ao teatro musical que eles fazem. E eu também acho que o teatro musical americano, como todos os teatros do mundo, tem as coisas que são boas e tem as coisas que são ruins, tem as coisas que são entretenimento e tem as peças que são muito boas. E essa coisa também da gente fazer, copiar, né? A gente faz igual. Sim, às vezes as produções têm isso, né? De ter que fazer a réplica aqui por uma questão, sei lá o quê, mas... de franchise, talvez por uma questão de eles não quererem que nada mude, eles querem que a plateia tenha a mesma experiência que eles criaram lá. Mas se a gente for pensar, né? A gente está reproduzindo sempre Shakespeare, a gente faz e refaz, enfim, todos os clássicos a gente faz e refaz, então, e por que não refazer uma outra peça, mesmo que seja musical, também não possa ser interessante, desde que não seja, claro, sabe? Talvez a reprodução não seja o problema, talvez seja como você reproduz aquilo, né? E o argumento, você olhar, né? Porque tem muita coisa boa, tem compositores incríveis, americanos, peças interessantíssimas. E claro, e tem uns pataquada, e tem como em todo lugar, como, sei lá, tem uma novela da Globo, vai ter o musical do Bob Esponja, sei lá, sabe? Tem coisa boa e coisa ruim em todas as linguagens. Eu acho que é saber também escolher o que você consome, o que faz sentido pra você, o que te move, né? Perguntas? Lá vem. Tá. Não, tem uma coisa... Oi, tá, Roberto? Tem uma coisa que... Essa discussão sempre aparece, né? Musical, não musical, Acho que tem uma coisa aí, Levando pro Noel, que eu adoro, o texto, a gente já brincou, a Kátia já foi, é mãe agora e já foi a Julinha, né? Então é bem legal. Poder permanecer... o Noel, gente. Tem uma outra montagem. Tem uma outra montagem, ainda existe, de vez em quando ela aparece. E a Kátia, que faz a mãe no Noel, faz a Julinha no nosso lado. Mas o que eu acho que tem uma coisa de brasileiro, não é só por ser Noel, por ser todas essas coisas que já falaram, de interpretação, que é a gente tem uma valorização historicamente das pessoas, dos atores e das atrizes. Quem vai fazer aquilo? Ela pode ser uma grande cantora, ele pode ser um péssimo cantor, dentre as normas eruditas. Mas o Brasil, e aí sim a gente tem uma interrupção lá pela década de 60, talvez, por influência americana, que dá uma brecada nisso e essa história, de repente, de interpretação passa a não existir mais. A gente tem todo o pessoal, os comediantes todos, Dercy, Oscarito, Grande Otelo, tarará, que vinham um tipo de interpretação e que de repente é travada ou sumida. E aí a gente está meio retornando, tarará. Mas tem várias coisas a fazer. Mas o que eu acho muito mais legal de você, pegando um pouco do que o Dom falou, eu vi 2 vezes. A primeira vez, claro, a gente conhece o Marco, né? Conhece como vai a cabeça dele, né? Como anda. E tem uma cena, por questões de espaço mesmo. A cena quando a mãe do Noel, que é a Kátia, entra com uma bandeira brasileira, no meio da coisa, a primeira vez quando eu assisti isso, eu falei assim, voltou pra gente, politicamente falando. Assim,
Só o Noel, só a mãe de Noel podia fazer isso. E com toda... Na minha cabeça, pode ser que eu estivesse viajando, tudo bem. Mas essa cena, eu falei assim... Essa bandeira brasileira pode aparecer nessa peça. Com toda a discussão que a gente tem. E na época eu falei assim, caralho, não me deixam mais usar essa bandeira. Eu não posso mais usar isso. Não. E acho que esse momento foi a primeira vez que eu assisti. A segunda vez, quando essa cena acontece, claro que eu vi, eu vou esperando aquela cena. E aí, ela veio com a força de algum tempo passado. E ela veio com uma força que ela tinha que vir naquele momento. E eu falei assim, poxa, que pena que ela não tem a mesma potência, não pela cena, mas pela gente. E a gente acaba se acostumando, não, deu tudo certo. Não deu. E a gente acaba falando assim, tá tudo resolvido. Não está. E eu me peguei e falei assim, de novo eu tô caindo nessa. Eu acho que está tudo resolvido. E não está. Só para provocar como pergunta, do que está falando, só assim, como é que foi montar essa cena? Teve alguma discussão ou colocou a bandeira brasileira? A gente faz isso hoje. A gente estava fazendo isso hoje. É porque nessa cena tem uma coisa que é o Dom começa a dançar. Eu faço uns passos de break aqui. É meio escrachadão, assim. A gente conhece a cabeça do Marco, ele dá uma escrachada nessa cena. Mas eu acho que tinha uma coisa legal dessa cena, eu não sei. O que eu reparava não era muito isso, assim, mas era a oposição entre a bandeirola daqueles que vêm pra frente e a porta-bandeira. Porque aí tem um outro significado você ter uma bandeira na mão de uma porta-bandeira, né? De um pavilhão, né? O país ser o pavilhão. E aí tem uma coisa que é a bandeirola, essa bandeirola outonista, que balança para qualquer lado e não tá nem aí, entendeu? Mas essa sensação da mudança de contexto histórico, eu acho que também lá no Pano a gente sente muito, assim, algumas coisas de... a gente quando a gente estreou Noel, a gente tava no auge da tensão do país, assim, tipo... Mas é isso, hoje em dia a gente olha e fala assim, puta, mudou, né? Eu acho que na hora da construção da cena foi muito a cabeça do Marco maquinando, assim, a gente entendendo, tateando, assim. Ele fez questão que a bandeira estivesse suja, a da bandeira, e com os ornamentos do lado de fora. Então ela era suja e infiltrada, assim, né? Isso era muito importante para ele, assim, essa figura. Ele brinca muito na peça sobre esse patriotismo, né? Essa construção de cultura nacional e também a questão do patriotismo, desse nacionalismo, assim, né? Mas para ele, pensando nessa cena, o que eu lembro muito que era muito importante que ela estivesse suja, estivesse meio detonada, assim, e com uma armadilha, assim, bom. De direção, quando a gente foi chegar, tanto quando a gente canta Dona Emília e aqui, era um negócio do poder observador do Noel, tá cantando aquilo, que é uma música tipo, com que boca você vai. As pessoas podiam estar escolhendo a boca para ir dar um golpe, para invadir a porra do prédio do governo, tá ligado? Podia ser qualquer coisa assim. Tinha um lance de um destacamento entre a letra bonitinha da música que fez sucesso, que catapultou ele, pra qual roupa você escolhe para ir para quais lugares, assim. Tinha uma coisa... Era muito louco ver as pessoas, tipo, porque é uma música muito famosa, todo mundo conhece. Então quando começa a música, as pessoas vão cantar, aí elas vão cantando, tipo, mas vão tipo, por que eu tô cantando isso? Eu não queria estar aqui, não queria tirar daqui, tipo, é uma coisa... Mas é isso, é o país que a gente vive, é um país de patrimônio. Muito louco. Vocês estavam discutindo sobre ela hoje? De maneira. Talvez a Kátia saberia também, que é aquela que faz essa figura, talvez saberia trazer mais uma outra perspectiva, assim, talvez, da construção. Eu, particularmente, não lembro muito porque desculpa, não posso usar. Mas teve uma coisa que foi legal do processo dessa cena que eu me lembrei agora, que foi quem cuidou dessa cena
Marco propôs, mas quem ajudou a finalizar essa cena foi a Sol. E a Sol, ela é de escola de samba. E faz toda a diferença ela cuidar dessa cena. Assim. E é louco, né? É louco, exatamente assim. Quando você dá pra mão que possui aquilo, aí ela vem completa. Ela não vem só o fanista, ela não vem só o. Exato. Aliás, sim, é só essa peça. Não existiria. A gente sempre fala isso porque é verdade. Mas eu acho que tem uma coisa que é. A gente tá. Acho que você estava propondo uns caminhos, umas coisas, estava testando coisas que a Sol olhou assim e falou. Vamos fazer isso? Aqui, ó. Não, mas não é no sentido de tá ruim ou tá bom, é no sentido de tipo, qual é a proposta? Sim, porque ela entende desse lugar. Ela fala de um lugar muito específico, assim, então ela tá falando de um pavilhão, né? Assim, é muita coisa um pavilhão, entendeu? E aí era muito legal ela ver ela falando sobre isso e ajeitando o dom. E a relação com a Kátia, tipo, o que você vai fazer nessa relação de mestre sala da bandeira, o que é isso? Quando eu posso, sei lá, escrachar mais, quando não, porque é uma saudação à bandeira, é seríssimo, é um gesto específico, e faz o gesto, e depois vira o gostinho, depois é a brincadeira. Então ela foi ajudando a gente a navegar nas sutilezas da brincadeira. Eu tenho uma pergunta. Boa noite, gente. Eu vou apresentar pra ele. Eu sou o Vitor Araújo, já conheço alguns de vocês aí, a gente está sempre falando ali sobre coisas e tal. Sou aluno formado de técnico do CERN e estou fazendo a graduação agora. Já tive a oportunidade de estudar com o Marco também, já assisti a peça com vocês 3 vezes, então eu estou admirando um pouco por dentro. Eu queria voltar um pouco nessa questão da escolha do dom do Noel. Vocês já falaram um pouco sobre isso, falaram muito bem sobre isso, mas levando em consideração que o corpo já é político, né? Toda essa ideia de subverter, toda essa ideia de visitar a história do samba também, levando em consideração que a comunidade negra tem tanto a dizer sobre o samba também, eu queria entender especificamente, perguntando para você, sobre essa perspectiva, como um ator negro, levando em consideração que você está fazendo um personagem histórico, um personagem branco, se individualmente, no começo do processo, isso reverberou de alguma maneira não positiva para você. Se de alguma maneira, no começo, você teve dúvidas em relação a isso. Eu não estou falando que um corpo negro não possa fazer qualquer personagem. Mas, talvez eu esteja fazendo uma pergunta que atores e atrizes negras possam compreender e às vezes soa como um território, pra gente, soa como um território um pouco perigoso. Se em algum momento ali no começo do processo você será que não vai soar isso aqui, mas eu imagino que desde o começo você já percebeu essa proposta do Marcos de reverter toda essa questão. Eu tive muita sorte de ser, primeiramente, não parado. Porque eu acho que o período histórico que a gente estava vivendo me levou automaticamente a não pensar, caralho, como eu vou fazer o Noel, mas como as pessoas vão receber o meu Noel aqui nesse teatro, nesse bairro, agora. Então essa era uma preocupação. Mas ela não era durante toda a minha vida. Eu me deparei com essa preocupação num dia de ensaio. E eu fiquei maluco, porque eu não consegui pensar em mais nada. Eu não conseguia, e a gente estava levando um espetáculo, e eu falei, não consigo lidar com isso sozinho. E eu levei pra eles, eu abri pra eles o ensaio e falei, gente, eu tô inseguro, porque é por causa disso. E essa não era uma questão pra mim até ontem. Aí a gente conversou, todo mundo se escutou, e essencialmente é o seguinte, perguntaram na minha palestra que eu fiz, a primeira vez que eu aqui, como é se aproximar dessas figuras. E cada um de nós, para se aproximar dessas figuras históricas, teve um caminho. A Bruna e o Caio tiveram os dele. O meu, eu não podia me aproximar de um jeito, sei lá, hollywoodiano, fazer uma construção realista, botar um queixo, ou sei lá, qualquer outra coisa parecida, porque eu nitidamente não sou Noel Rosa em figura, em físico, em perfil. Então eu fui buscando as particularidades subjetivas da coisa, a insegurança absurda que ele tem por causa da aparência dele, isso me conecta com um lugar que é muito meu. E é muito ancestral, porque uma criança preta crescendo em escola, sei lá, de maioria branca ou não, se sente insegura de várias maneiras com relação a essa aparência. Então isso eu tinha.
Então o artista jovem que se sente massacrado dentro do Brasil, ele saiu da faculdade de medicina e foi fazer samba e fez sucesso, mas não conseguia se livrar dos próprios vícios. Eu também me conecto com isso em alguns lugares por causa da trajetória. Então a minha aproximação com o Noel foi muito subjetiva e pouco imitativa, sei lá, mas mimética. É isso, essa palavra, mimética. Fala, professor. Mas eu pensei muito sobre. Aí, entre o lance do pouco da audição musical, tipo, eu tava com as minhas inseguranças aqui, aí teve um dia que veio uma plateia de senhoras idosas, maioria branca, e eu falei, pô, fudido. Eu pensei isso mesmo, entendeu? O que eu ia fazer? Eu pensei isso. E aí mas eu virou uma chave e falou, mano, eu faço teatro, eu sou ator, eu tô fazendo um Noel agora, eu tenho um elenco, vamos ver o que acontece. Acabou por uma das sessões mais lindas que podiam acontecer. Em nenhum momento eu passei por nada do tipo, mas por que você tá fazendo Noel? Tipo, não rolou isso, que atravessou, foi direto. As pessoas viram através, tá ligado? Não é tipo, podia ser qualquer pessoa, não sei o que lá, fazendo uma média. É só que um processo tão bem amparado que a gente teve aqui, pelo Marco, pela Sol, pelo elenco, porque eu não tava sozinho ali também. A gente foi mudando todas as letras do Noel, que era demais. Tipo, ele falava mulata na letra, tipo, não vai, outra coisa. Então era um ambiente muito seguro para a gente debater todas essas contradições e mostrar para as pessoas, mais que resolvê-las. Pontuá-las e tipo, deixar as pessoas lidarem com isso. Tipo isso. Acho que tem uma coisa também que eu não esqueci que o Marco falou também. O Marco é uma pessoa muito política. Obviamente ele jamais tomaria uma decisão sem pensar em todos os desdobramentos e enfim, que isso tem. Mas eu lembro dele falar nessa conversa que, obviamente, a questão racial pode vir na frente, porque é uma pauta muito importante, urgente, mas que, na verdade, o Dom foi escolhido pelas outras características que ele se aproximava do Noel, a questão do timbre vocal, do corpo magro, da juventude. Tinha características que se aproximavam muito do Noel, talvez uma coisa que a cor da pele não era a mesma, sabe? E por que uma questão ia descaracterizar ou ia invalidar todo o resto, né? Enfim, não que ele não pensou, talvez, nessa questão racial, mas isso não era a primeira coisa, sabe? Assim, ele muito mais o Noel, talvez, do que um outro ator branco e... Sabe? Essa não era a característica mais importante sobre ele. Não sei se estou falando merda, tá? Mas eu lembro. Não, mas apesar de não ter sido uma coisa que ele elencou como uma prioridade na hora da escolha, de lá pra cá, ou seja, dele pra mim, quando eu vou fazer, vira a primeira coisa pra mim. Exato. Primeira coisa. Ele é muito importante. Tipo, é indissociável, não tem como. O debate é a primeira escolha do espetáculo, assim, o Noel Rosa. Noel Rosa. Foi a primeira. E é isso, isso que eu tava querendo dizer. É a primeira coisa que vem, mas talvez não deveria ser a primeira coisa que a gente repara tanto, né? Mas utopismo e idealismos meus, mas... E eu acho que o Marco entra num grau de proposição que já começa a aparecer em alguns outros lugares do mundo, como por exemplo no National Theatre na Inglaterra, que é o Hamlet é negro, entendeu? Essa coisa de parar, assim, entendeu? Daí, porra, então, imagina, a tradição inglesa, eles vão montar Shakespeare até o final da vida. Quem vão fazer esses personagens, entendeu? Lá atrás a gente sabia que era destinado, né? Que era uma reserva de trabalho para pessoas. E eu acho que esse movimento é importantíssimo, né? A gente estava falando disso essa semana. O que a gente vai fazer com os clássicos que ninguém nunca mais? O que a gente vai fazer com o Mercador de Veneza? Vai enterrar fingir que nunca existiu, sei lá. Tipo, a gente precisa colocar outras pessoas fazendo as histórias que a gente já conhece, pra achar coisas novas nelas. Senão, parou o teatro, escreve só contemporâneo, joga tudo que foi fora e daqui a 10 anos vem Putin aqui, se eleger facilmente e deletar tudo que tem. Mas essa é a questão. Quando coloca uma pessoa, igual as pessoas fazendo, não é a mesma coisa. Sim. Por isso que é importante colocar. Porque é o que você falou, o Marco acho que não escolhe. A hora que está em cena,
essa como ator, tem a escolha. Então, na verdade, essas pessoas, tem muitos grupos que estão fazendo, Crespo, de Chão de Defesa, um arsenal de grupos negros por aí fazendo isso. Clássicos, inclusive, isso está acontecendo. E aí, a hora que faz, você vai ter que dar a palavra da contradição. E vai ter que fazer até se precisar escrever outras. Senão você não está discutindo a peça. Porque se você falar, o texto colocar, não precisa disso, para ficar comentando, entendeu? A questão é que a minha presença já é uma contradição no cinema. A minha não, né? Só que isso. Não, mas a gente não faz o clássico, só no clássico mesmo, né? Não fizemos. Então, fizeram. Eram 7 corpos negros, vocês não deu conta de fazer. Porque o pessoal precisava cantar, quem canta é negro, quem canta é massacrado, porque não deu certo. Não dá pra fazer. Se for um povo negro massacrando o Campo Grande, não dá. Não dá pra você fazer isso. Mesmo cantando muito bem. Foda-se cantando, desculpa. Se cantar bem, não dá pra matar, você está fazendo o quê com a situação? É um problema muito bem, boa pergunta, porque é um problema delicioso de se resolver. E se o teatro tiver paciência, saco e condições de fazer isso, quem vai fazer isso, gente? Se o teatro trabalhar com comunicação, poética, desconstrução, seja, quem vai fazer isso? Não dá para ter essa preguiça de debater esse assunto e fazer um ensino. Porque é uma questão de político, sim. E corpos negros, seja o que for. E vai ter que ter esses cenas, escrevendo, pensando, senão não tem como mudar. Aí eu concordo com você, tem que pegar esse caso, se é que é pegar os casos, tem um pouco de dúvida, mas pegar os casos e pôr as pessoas fazendo esses casos. Não ser grandes peças, eu acredito nisso. Teve uma peça que a gente chegou a discutir lá atrás, não sei se vocês lembram disso, que é o... Não sei se vocês viram, Chega de Saudade? Sim, do Rio, né? Do Rio. Que era, era super essa discussão, assim, né? Um elenco integralmente negro fazendo o surgimento da bossa nova no apartamento da Leão. Mano, era genial, era muito bom, eu gostei muito, pelo menos, assim, era muito interessante como... E é super brechtiano, tipo, o recurso é muito narrativo, é muito forte, é muito potente, isso é muito interessante. Assim. Tinha uma cena muito linda nessa peça, que eu acho que era um clássico, tem muita boa essa peça, mas tinha uma cena que ele fazia, ele afinava, fazia o... Como chama? A bossa nova? Ele mesmo, gente, o cantor. Ah, o João? O João? É, ele fazia afinando o microfone. Eu não lembro. Não tinha essa cena? Talvez eu goste porque eu não lembro tanto. Essa cena é clássica. Ali você tem uma contradição. Você tem um excelente ator, fazendo uma excelente cena, tentando afinar como se afinaria com uma branca afinada, insuportável, tendo um som, um ruído, e como que ele fazia. Ali você tem uma contradição. Em momentos que eu acho que não é fácil chegar a essas contradições. Isso não é fácil. É um caminho a ser feito mesmo. Tem alguma pergunta que eu vou fazer? Vocês seguiram a risca o texto, as escolhas musicais? E aí eu queria saber se vocês, sei lá, escolheram músicas vezes que ajudavam, talvez, a compor a história do espetáculo, ou se vocês escolheram a partir das mais famosas, essa que não pode, não ensinar. Não dá para entender como tivesse o poder. Não, foi assim. O Marco pegou o texto e falou. E aí, com esse amassado que ele aproveitou. E o Samir, tá? O Samir com o Samir, ele foi colocando coisas. E assim, se você ler o texto original, ele é um tanto diferente. É uma ordem de cena. Então ele faz bastante isso, assim, aí ele incluiu o personagem do Plínio Marcos, que não tem no texto. Mexeu bastante no texto. Mudou muita cena, ele trocou as músicas, ele fez a escolha de músicas. Foi uma coisa bem dos dois Marcos, né? A Esperança e Horizonte. E não foi uma escolha de músicas mais populares. Porque, por exemplo, O Feitiço da Vila é uma música muito famosa, e não está na peça. O Gago Apaixonado, por exemplo, muito famoso, não está na peça. Foi uma coisa ele foi entendendo
com o que ele queria na dramaturgia dessa desconstrução que ele fez. Quais músicas desse... Acho que não, tem mais de 300 canções compostas. Quais dessas faziam sentido dentro da dramaturgia? E eram quase como comentário, muitas das vezes. Né? Misturou a dramaturgia de uma forma... Isso eu fiquei pensando, nossa, será que o seu original era tão encaixadinho, assim, às vezes fala uma coisa e já cantavam, que é a mesma coisa. Aí eu pensei, talvez eles tenham alterado, escolhido para não mais sentido. Tem algumas cenas que as sequências são as mesmas. Eu acho que a sua música, a sequência é meio a mesma, assim, com a conversa dos dois, vai para essa música mesmo. Mas a briga dos dois é igual. Acho que tem duas músicas a mais do texto original que não tem, não faz, mas basicamente foi ele encaixando e mudando. Sabe, essa música aqui não faz sentido aqui, vamos usar ela aqui. Usar ela no sentido oposto, né? Porque acho que a maior coisa que a gente foi coisas nossas. Então a música super assim, e ele colocou num contexto que é outro. Vocês escrevendo sorrindo e sofrendo. E é isso, assim, é bem isso. Assim. Mas foi uma grande mistureba que ele fez. Bem com respeito, porque original não melhor sentido. Vai, vamos lá. Ali. Meu nome é Henrique. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é, como aluno do FED, eu sempre fico, acho que todo mundo às vezes tem essa dúvida, porque a gente tem apresentado várias vertentes do teatro e pode se encaixar mais. E se quando vocês terminaram, vocês tinham mais ou menos uma ideia, sei lá, eu quero ir mais pro clown, eu quero ir mais pro musical, vocês tinham alguma ideia específica? E além disso, a outra pergunta a gente fez 10 semestres passados e tinha muitas coisas que no texto a gente achava muito engraçado quando a gente fez pela primeira vez, as pessoas não queriam a gente falar. Ou tipo, coisas que a gente não fazia ideia e as pessoas iam. Se teve momentos na peça que aconteceu isso no Noel, e se de alguma maneira isso influenciou um pouco a dramaturgia, se ao longo da temporada vocês acabaram adaptando alguma coisa, de acordo com o público estava dizendo. Vou começar respondendo a sua primeira, assim. Quando eu me formei não tinha uma coisa específica, assim, óbvio que a gente sempre tem uma certa preferência pessoal, né, dos caminhos, né? Mas a primeira coisa, enquanto eu estava no técnico, eu entrei numa companhia de comédia de arte. Foi quando eu conheci o Caio, assim. Então, foi meio indo para esse caminho da comédia física, assim. Mas eu acho até que essa questão de escolha talvez não seja nem esse o caminho. Talvez o mais importante seja quanto mais técnica a gente tiver, quanto mais ferramenta a gente tiver, melhor. E aí eu, principalmente, acho dessas coisas de teatro puro. Então, fazer curso de comédia de arte, de máscara, de palhaço, fazer curso de música, isso tudo dá muita ferramenta para qualquer tipo de coisa que ele possa fazer depois. Então, eu acho que, principalmente nessa saída, porque o tempo de formação acaba sendo muito curto, 2, 3 anos é muito pouco tempo. Então, a gente sempre precisa pesquisar mais, e quanto mais ferramenta a gente tiver, física, voz, corpo, música, é melhor a gente fazer o que a gente puder fazer. Aí dá para fazer tudo. Quanto mais a gente se enche de coisas, assim, mais a gente tem essa possibilidade de fazer. Então é meio nesse sentido, eu pessoalmente tive uma escolha, não sei se eles tiveram, ela é muito da mímica, da palhaçaria, assim, mas não foi tanto nesse caminho, foi um caminho que quero fazer, quero aprender, gosto muito disso, mas também não vou me importar em nada. Eu acho muito legal essa curiosidade e essa coisa que o teatro tem. Quanto mais habilidade você tiver, quanto mais possibilidade de trabalho, porque a gente trabalha com isso. Se a gente souber fazer iluminação, às vezes a gente não está em cena, mas a gente está ganhando nosso ganha-pão aqui. E aí, às vezes, a gente se aproxima e aí, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com isso, mas eu acho que você ser especialista em uma coisa te abre espaços, sabe? Você
se aprofundar em uma coisa que, cara, aqui eu tenho vontade, aqui eu quero ser bom nisso. Porque eu acho, pelo menos pra mim, foi me dando segurança, né? Por exemplo, na dança, ralei uma boa trajetória, assim, tem uma boa trajetória. Eu me sinto mais firme no teatro quando, sabe, porque eu tenho a dança. Mas na dança eu me sinto bem porque eu tenho teatro, sabe? Eu acho que você se aprofundar em coisas, você fala, não, eu tenho aqui, isso é meu, isso eu sei, sabe? Isso eu descobri. Eu acho que é importante, abre caminhos. Acho que tem que ir pesquisando. Acho que na formação a gente se apaixona por dramaturgos, por peças, por coisas muito incríveis. E é difícil, tipo, bem difícil ter a oportunidade de você fazer muitas das coisas que você faz dentro da faculdade, dentro do curso, fora, porque você vai estar sendo guiado por uma lógica ou de paixão, tipo, vou fazer porque eu quero, vou fazer dar um jeito, fazer virar isso aqui, ou porque você está sendo contratado ou foi chamado para substituir uma peça em campo juvenil, para fazer 3 sessões, ensaiar 2 dias e ganhar 500 pontos, tá ligado? Tipo, muitas das coisas que você vai fazer dessa forma tem a ver com esse tipo de caminho. Você não está podendo escolher muita coisa. É óbvio que você tem, sei lá, facilidade, você pode criar um projeto e tal. Mas quando você se forma é muito do que aparece, muito do que dá para fazer. Nesse sentido, Noel, acho que para todo mundo aqui foi um lance de pouquinho. Isso aqui existe, vocês podem fazer isso agora. E é o que você só falou, a gente está quase um ano e meio rodando e é um puta privilégio a gente estar fazendo isso. Porque é um projeto que as pessoas, a gente é apaixonado. Então eu acho que dentro da faculdade, do curso, a gente tem que se munir, estudar tudo que a gente pode. E nesse sentido eu vou repetir o que eu falei na primeira palestra, tipo, vocês têm uma biblioteca insana. Vocês têm que, tipo, pegar as peças e ler os livros. Não percam essa oportunidade, porque livro é caro. E é isso. Da Pepsi foi influenciado durante a temporada Mudanças na Dramaturgia. E foi, não sei se você assistiu a peça, mas a última pergunta da entrevista, a Cissa pergunta, a personagem dela, pro Noel se o samba tá no morro ou tá na cidade. E aí na primeira temporada a gente fez um pouco mais da metade com ele respondendo o que ele respondeu quando essa pergunta foi feita para ele historicamente, que é tá na cidade, porque, sei lá, nasceu no mundo, mas o mundo perdeu a beleza, aquelas merdas que ele falou. Durante a temporada, já foi me incomodando, a Ju e o Barroso vieram falar comigo, a Sol veio falar comigo, e a gente resolveu mudar, porque tinha que mudar. E aí mudou, e foi para melhor. Então a gente tem esse lance de estar poroso para ver como as coisas são recebidas, mas também não é tipo, vamos consertar para deixar tudo, as pessoas virem nas piadas certas, não tem muito a ver com isso. Tem a ver com, às vezes, ritmo, né, com essa coisa mais, às vezes, sei lá, às vezes a piada não funciona porque você também não tá ali não foi, mas você passa pra frente. Às vezes funciona muito e às vezes você fala, nossa, eu não sabia que funciona. E vai muito, às vezes a plateia entende, às vezes a plateia entende e ri, às vezes ela não entende e fica... Então, eu acho que é um jogo, você vai descobrindo. Tem piada que sempre funciona, tem uma piada que nunca funciona, eu acho, mas eu sempre faço. Tem piada que é só elenco entende. Esse elenco é uma loucura, que é 30 piadas por segundo, é muita gracinha, então pra ficar tirando é essencial, se ninguém tira. E até dentro desse sentido, tem uma figura no Noel em específico, que é a figura do Barroso, que tá o tempo inteiro fazendo piada e brincando com a plateia, que assim, aí ele pesa, assim, ele entendeu que uma coisa deu certo, brinquei com a plateia, deu certo, na próxima sessão ele tá sentando em cima da testa, nesse sentido, assim. Mas é dinâmico, vai entendendo, assim, e sempre tem umas que não funcionam, tem uma que funciona, a primeira temporada assim funcionou, depois não faz mais sentido a piada. E o Marquinhos possibilitou a gente de pesquisar bastante, ser bem livre para propor bastante para eu utilizar isso. Isso foi muito essencial para a nossa vida. Tem uma coisa que você teve que falar sobre polêmicas? Tinha uma ordem? Tem uma coisa que você perguntou que é a respeito de quando a gente saiu de uma linguagem que a gente gostava, é isso? Eu acho que tem uma coisa que assim, você vai se deparar aí
no meio com coisas que vão bater em você. Você vai falar, caralho, isso faz muito sentido. Tipo assim, a primeira vez que eu li um texto absurdo no Célia, foi uma coisa que bateu em mim profundamente, essa linguagem. Porque eu cheguei no dia seguinte falando assim, nossa, olha, assim, a gente sentou para debater o texto e falou assim, e aí, o que quer dizer? Eu falei, nossa, meu, muito bom, quer dizer isso, aquilo, não quer dizer nada disso, não quer dizer nada, inclusive. E essa mudança, essa virada, esse salto de lógica, assim, mudou muito para mim. Tem uma coisa que o Mizzi me falou lá atrás, assim, foi uma das coisas mais valiosas, que é, quando você sair daqui, primeiro, as pessoas com quem você quer trabalhar estão te dando aula aqui. E são pessoas muito importantes, muitas vezes, para que o teatro continue existindo hoje em São Paulo, que estão aqui te dando aula. Então, tem uma coisa que essas pessoas estão nas oficinas, estão nos cursos. Então, você vai conhecer essas pessoas lá. E aí, eu acho, e aí me bateu profundamente a lógica da máscara, do palhaço, do teatro do absurdo, do teatro épico, e por isso ninguém ia me convidar para fazer uma peça que tem palhaço, máscara, teatro do absurdo e teatro épico. Então eu tive que montar o meu grupo para fazer isso, entendeu? Então a questão é que a gente vai ter que eventualmente montar os nossos trabalhos. E aí você vai ver várias lógicas de produção de teatro. Infelizmente, entre elas, a que eu mais gostei foi a do teatro de grupo, porque é uma pequena maldição na sua vida, mas você vai se ver em algum momento, você vai se ver em algum momento parafusando madeira ou serrando madeira num porão no Vale do Anhangabaú às 3 da manhã, quando você achou que você ia discutir circunstância dada. Não, você não vai discutir circunstância, você vai estar costurando, fazendo coisas, mas ao mesmo tempo isso é uma proposta, entendeu? Isso é uma proposta de artesania da coisa, que vai permitir você também dizer o que você quer, do jeito que você quer, porque você sabe que aquilo é importante para você. E se você é apaixonado por um argumento, puta, cara, aí você vai fazer todo mundo achar que aquele argumento vale a pena. Não à toa teve Elevador, Folias, Bartolomeu, porque essas pessoas fizeram isso, entendeu? Tipo, foram lá e cravaram um argumento no mundo. Às vezes por um tempo, às vezes por décadas, por 5 anos, 2 anos, mas cravaram esse argumento no mundo. Eu defendo muito a lógica do teatro de grupo, ela é extenuante, é um contrassenso, mas ela, puta, eu acho muito apaixonante, assim. Eu quando eu estava na escola, eu nunca contei isso, mas quando eu estava na escola eu assisti uma peça do Folias. Quando eu estava na escola eu assisti uma peça, e a primeira vez que eu entrei no Folias era uma coisa meio, tipo assim, meio brinquedão, assim, sabe? Tipo, parecia uma coisa meio mágica, assim, tipo aquele espaço louco, tal, não sei o quê. Eu acho que ele toca meio no lugar onde você se apaixona mesmo, é meio inexplicável, em alguma medida. Ao mesmo tempo não é romântico, entendeu? É muito trampo mesmo, assim. E talvez você tenha que levantar com a mão a parada, porque nem sempre vai aparecer o Noel. Nem sempre vai ter uma oportunidade como Célia, dá para tipo, alunos egressos e fazer a parada. Às vezes você vai ter que realmente arrancar a parada e arrastar ela com você, sabe? E ao mesmo tempo também é isso, a formação é um período relativamente curto. Você não tem que sair daqui com nenhuma certeza, já saber, por exemplo. Acho que isso também vem com a maturidade. Eu lembro que quando eu me formei aqui eu tinha 21 anos. E eu não tinha nenhuma certeza, eu gostava de várias coisas e eu fui estudar todas essas coisas. E eu acho que é isso, a paixão, que te dá vontade de se aprofundar. Quanto mais ferramentas você tiver, mais oportunidades de trabalho mais fortes vão se abrir. E essa maturidade que o Caio está falando, de aí então ter algo a dizer, saber então o que eu quero, qual é a minha linguagem, qual é a minha proposição para o mundo, eu acho que vem com o amadurecimento, que é uma coisa, por exemplo, que eu estou tendo agora depois dos 30. Eu não tinha, eu sempre tive essa coisa, eu quero fazer uma coisa minha, mas o quê? Não sei o que eu quero falar, não tinha nada que me motivava assim. E eu acho que eu precisava, o que
criar uma maturidade, uma bagagem para me conhecer e também conhecer, enfim, as linguagens que fazem sentido para mim, para que então eu pudesse gestar uma coisa que fosse algo que eu vou botar no mundo, que eu banco, que é minha parada. Então eu também acho que, calma, tem a sua trajetória. Enfim, cada um tem um tempo. Talvez tenha gente que saia daqui já jovem com grandes certezas e outros que não. Cada um vai ter uma trajetória e tem a sua subjetividade. Mas eu acho que tem uma coisa na questão da formação pra gente, é que ela nunca vai deixar de acontecer. Sim. Porque o tempo inteiro que você se deparar com algum processo, seja que você cavou, ou seja, que você foi convidado para fazer, você está em formação. Porque você vai se deparar com uma coisa que, por mais que você domine muito, por exemplo, a mímica, ou pode ser a máscara e etc., vai ter a relação com aquela obra, com aquelas pessoas que estão fazendo aquilo, com uma direção, enfim, você não para de se formar. É infinito. É infinito, porque não tem uma coisa que vai te dizer é assim. Porque você leu uma obra hoje com 18, 19 anos e você vai reler essa obra com 23 anos num outro mundo, onde você já é outra pessoa. Ou seja, o tempo inteiro está se refazendo, assim como a gente, né? E esse processo formativo, ele é um processo para o resto da vida.